Às vezes a coragem que você pediu a Deus não chega como um grito corajoso, chega como uma inquietação que não se vai, como um balão que vai perdendo ar aos poucos e você fica segurando o nó, tentando acreditar que ainda vai encher de novo. Você sente uma espécie de inquietação no peito, uma perda de paz que não resolve com uma boa noite de sono, e então se pergunta: isso é fraqueza, falta de fé, ou será que algo simplesmente teve seu tempo? Quando o medo de mudar toma conta, Deus muitas vezes intervém de modo silencioso. Não é um estalo no céu nem um sinal ostentoso. É uma conversa interna com sua alma. Portas que não abrem, oportunidades que deixam de fazer sentido, alegria que parece escorrer pelos dedos. A pergunta que quero deixar agora é direta. Você vai resistir segurando um ciclo que já não produz vida, ou vai deixar Deus terminar o que começou dentro de você? Se esta reflexão está tocando você, há um material prático no comentário fixado que pode ajudar a dar passos concretos nessa transição. Fica comigo até o final. Há um convite simples que pode ser dito agora mesmo ao Senhor. O primeiro lugar onde quero te levar é para reconhecer os sinais. Antes de pensar em estratégias ou em dar conselhos espirituais bonitos, precisamos aprender a ler a linguagem de Deus quando Ele fecha um capítulo. Não é uma lista infalível, mas existem sinais recorrentes que mostram que algo está sendo encerrado dentro de nós. Vou falar de 3 deles: a perda de paz, as portas que se fecham e a exaustão que não passa. A perda de paz nem sempre chega com alarde. Muitas vezes é como um ruído de fundo constante. Aquele desconforto pequeno que cresce até ocupar mais dias do que momentos de tranquilidade. Você acorda sem ânimo. As coisas que antes davam gosto agora parecem provisórias. Repare, a perda de paz não é necessariamente ausência de fé. Pode ser a forma como Deus nos protege, dizendo que aquilo não é mais saudável para o nosso interior. É diferente da inquietação temporária causada por um dia ruim. É uma sensação que persiste, que corrói a alegria sem necessariamente trazer culpa. As portas que se fecham são outra maneira de Deus intervir. Portas no sentido literal e no sentido figurado. Convites que não vêm mais. Entrevistas que falham na hora H. Relacionamentos que esfriam mesmo quando você tenta reaquecer. Há portas que batem e se abrem depois. Outras simplesmente não cedem, por mais que você insista. Quando isso acontece repetidas vezes, não é sempre um castigo. Muitas vezes é proteção. O Senhor, como aquele que conhece o final da estrada, começa a redirecionar seu caminho, retirando opções que já não servem para o projeto que Ele tem para você. E a exaustão. Esta é talvez a mais traiçoeira. Você descansa, tenta se recompor, busca tratamentos, conversa com amigos, mas a fadiga interna não cede. Não confunda cansaço comum com essa sensação de secura que não melhora. É um esgotamento de forças que preservam identidades antigas. Quando você se apega a um ciclo que terminou, seu corpo e sua alma pagam o preço. Alegria diminuída, oração seca, criatividade travada. Segurar o que já se foi consome energia que poderia ser investida no novo. Perceber esses sinais é o primeiro passo. O segundo é interpretar corretamente. O que isso significa no plano de Deus? A Escritura nos oferece uma linguagem para entender padrões desse movimento divino. Veja Eclesiastes 3. Há um tempo para cada coisa. Há temporadas que se encerram para que outras comecem. Isaías 43, 18, 19, traz uma voz profética. Esqueçam as coisas antigas. Eis que faço nova todas as coisas. João 15 usa-se a imagem do agricultor que poda a videira, para que dê mais fruto. Em Josué 1 encontramos a convocação à coragem. Não foste chamado para enfrentar só com suas forças, mas com a presença de Deus ao seu lado. E Jeremias 29, 11 lembra. Deus tem planos de paz e esperança, mesmo quando o caminho passa por desertos. Essas imagens juntas mostram um padrão. Algo velho cede. Muitas vezes há um espaço de vazio, e nesse vazio algo novo é preparado. O vazio não é um castigo. É um terreno fértil se eu e você soubermos reconhecer nele uma oportunidade para Deus agir. Chamo isso de vazio sagrado, um lugar onde a mão de Deus remove o que impede a vida nova e proporciona espaço para o novo enraizar. Mas o vazio é assustador. O medo do que virá é natural. Por isso, tantas pessoas preferem construir muros ao redor do ciclo encerrado, tentando preservar uma identidade que já não produz. É aqui que precisamos distinguir fidelidade de teimosia. Ser fiel é perseverar quando Deus pede constância. Ser teimoso é persistir quando Deus já fechou uma porta.
Como reconhecer a diferença? Fidelidade normalmente vem acompanhada de paz, fruto, confirmação. Teimosia vem com desgaste, perda de alegria e sinais de que as portas já não se abrem. Nem sempre é fácil. Muitos heróis da fé precisaram de discernimento e orientação. José passou anos no poço e na prisão, mas seu futuro não foi preservado por insistência humana. Foi formado por um processo em que Deus retirou algo para depois exercer poder redentor. Ruth deixou segurança para seguir uma sogra, entrando num vazio que, pela fidelidade e coragem, acabou sendo preenchido por bênçãos. Davi teve temporadas de fuga e provação antes de assumir o trono. Josué recebeu uma chamada para atravessar e ocupar, mas só depois de um tempo de mudança em liderança. Esses exemplos mostram que há um movimento sábio de Deus que, às vezes, nos pede soltar, mesmo sem garantias visíveis. Agora, consideremos o custo de proteger um ciclo encerrado. O primeiro preço é a identidade. Quando nos identificamos demasiadamente com um papel, trabalho, ministério, relacionamento, projeto, e esse papel se esgota, a pergunta, quem sou eu sem isso? Pode paralisar. O segundo é a energia. Tudo que você gasta mantendo uma situação morta não estará disponível para o novo. A vida espiritual sente isso. A oração enfraquece. A leitura da palavra perde cor. O amor se torna tarefa. O terceiro custo é a alegria. Viver para algo que não tem mais propósito é como manter um fogo com lenha podre. Muito esforço, pouco calor. Por outro lado, existe um valor profundo no vazio sagrado. Quando algo que você segurava se vai, Deus cria um espaço que só pode ser ocupado por Ele. Nesse espaço, a intimidade, a descoberta de identidade em Cristo, a renovação de dons e chamados, pode acontecer de forma mais clara. O vazio bem tratado é fértil, gera dependência verdadeira, expõe idólatras sutis e permite que a esperança volte a crescer a partir do provável, não do forçado. Mas como se mover na prática quando o medo de mudar paralisa? Não ofereço regras rígidas, ofereço caminhos que respeitam o tempo da alma. Primeiro, pare. Isso é difícil para quem tem uma cultura de fazer, produzir, controlar. Parar não significa abandonar responsabilidades, mas cultivar discernimento. Permita-se ficar algum tempo sem tomar decisões drásticas. O silêncio e a pausa são espaços onde entendemos melhor a voz de Deus. Segundo, nomeie. Dê um nome ao que você sente. Perda de paz, portas que batem, cansaço profundo. Nomear tira a névoa da confusão. Terceiro, ore com honestidade. Não use frases prontas. Fale com Deus como está, expondo medo, raiva, confusão. Quarto, solte com mãos abertas. Libere aquilo que você percebeu que Deus está retirando. Isso pode incluir expectativas, projetos, relacionamentos que não raramente pedem limites. Quinto, espere no Senhor. A espera não é passiva, é uma postura ativa de confiança e vigilância. E por fim, busque companhia piedosa. Não enfrente grandes transições isolado. Tenha irmãos que orem, aconselhem e apontem para Cristo. Em muitos momentos o passo mais corajoso é soltar sem ver o próximo degrau. A coragem de Josué não foi uma bravura cega, foi a confiança na promessa e na presença. Sê forte e corajoso, não te deixarei nem te desampararei. A coragem de José não foi atalhada por garantias, mas construída na fidelidade no caminho. A coragem que Deus nos concede às vezes se revela apenas quando aceitamos a perda de segurança e nos abrimos ao ato de ser conduzidos. Permita-me fazer um esclarecimento pastoral. Reconhecer que Deus está encerrando algo não é afirmar que sempre devemos abandonar aquilo que dói. Há contextos em que perseverar é o chamado maduro. O discernimento verdadeiro surge quando testamos motivos, buscamos conselho sábio e consultamos a palavra com oração. Não transforme esse chamado em uma lei. Cada história é única e o Espírito guia de forma pessoal. O que compartilho aqui é um mapa, não um manual infalível. Quero agora oferecer uma prática simples que você pode fazer hoje. Escreva numa folha o que está consumindo sua paz. Seja específico. Em seguida, ao lado, escreva o que teme perder se abrir mão disso. A terceira coluna. O que poderia ganhar se deixasse ir. Essa pequena atividade ajuda o raciocínio emocional a ganhar forma. Em seguida, entregue essa folha a Deus em oração e diga: Senhor, mostre-me se isto é seu desejo. Conceda-me clareza e coragem para obedecer. E comprometa-se a revisitar essa folha numa semana. Discernimento amadurece com o tempo.
Antes de entrarmos na oração de soltura que proporei, quero lembrar que soltar não é sinônimo de derrota. Há histórias na Bíblia em que o fechamento de uma porta foi o início daquilo que Deus mais usou naquela vida. Pense em Ruth. O abandono da terra natal a levou a um lugar onde sua fidelidade foi integrada ao plano de Deus. Pense em Davi. O tempo no deserto o moldou para o reinado. Pense em José. A perda aparente foi trincheira de preparo. Deus muitas vezes trabalha no intervalo, no limiar, no vazio onde nossa visão é curta, mas o propósito divino é longo. Agora, se você desejar, ore comigo. Você pode repetir estas palavras em seu coração ou em voz alta. Não é uma fórmula mágica, é um ato de entrega. Pai, eu me achego a Ti com honestidade. Reconheço que segurei coisas por medo, por costume, por insegurança. Confesso que apegos têm me tirado a paz e a alegria. Senhor, ajuda-me a ver com clareza onde estás pedindo que eu solte. Dá-me coragem para abrir a mão, sem precisar entender todos os passos à frente. Guarda meu coração no processo. Não me deixes esquecer que o fim de um ciclo não é a ausência do Teu amor. Enche o vazio que se forma com a Tua presença e prepara, em segredo, aquilo que só Tu podes trazer. Protege minhas emoções, renova minha esperança e dá-me sabedoria para discernir quando perseverar e quando partir. Em Tuas mãos entrego meus medos, minhas expectativas e esse futuro que só Tu conheces. Amém. Se quiser, faça uma pausa depois dessa oração e fale essas palavras ao Senhor, adaptando pelo que seu coração sente. A entrega é um ato simples, mas poderoso. Nomear, confessar, soltar e confiar. Voltando à aplicação prática, proponho 3 passos diários para manter o ritmo de transição saudável. 1. Um tempo de silêncio pela manhã para ouvir mais que falar. 2. Uma atitude de gratidão consciente por pequenas coisas do dia, que ajuda a reorientar o afeto. 3. Uma ação concreta que represente soltar, por menor que seja, desfazer-se de um objeto simbólico, reduzir contato com uma fonte de ansiedade, estabelecer um limite. Esses pequenos gestos treinam seu coração para a mudança. Também quero te exortar sobre a comunidade. Busque irmãos que caminhem com coragem. Não troque a solidão pela senha de autopreservação. O corpo de Cristo é feito para suportar transições. Aconselhamento, oração, jejum em conjunto, presença mútua. Tudo isso pode sustentar você. Lembre-se de que Deus não nos pede um salto cego sem falar. Ele dá promessas para segurar. A presença que não falha. Josué 1. Planos de esperança. Jeremias 29. A promessa de coisas novas. Isaías 43. Mas essas promessas não são atalhos para evitar o processo. Elas são âncoras para suportá-lo. Chegando ao final, quero deixar um convite prático. Se esta mensagem ajudou você a perceber aspectos que estavam escondidos, comente abaixo com a frase: Deus, me ajuda a soltar o que o Senhor já decidiu. Ao compartilhar isso, você não apenas declara uma postura de entrega, como também ajuda outros a identificar o próprio trabalho de Deus em suas vidas. Se quiser continuar recebendo reflexões que acompanham processos de mudança, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso me ajuda a trazer mais conteúdo útil para quem está em transição. Por fim, uma palavra de encorajamento para gravar no coração. Quando Deus intervém no seu caminho, mesmo que pareça perda, Ele está preparando espaço para formar algo maior dentro de você. A intervenção divina muitas vezes vem por meio de silêncio, de portas que não abrem e de um vazio que dói. Mas esse vazio, quando entregue a Deus, pode se tornar a oficina onde Ele reconstrói sua identidade mais conforme ao coração dele. Não confunda dor com abandono. Não transforme o processo em culpa. Permita-se sentir, nomear, soltar e esperar. Há coragem no silêncio obediente, e há fruto naquilo que Deus começa a plantar quando deixamos de impedir o crescimento. Que o Senhor lhe conceda paz para ver o caminho, coragem para soltar o que precisa ir, e fé para caminhar no novo quando ele vier. Obrigado por ouvir até aqui. Que a presença de Deus o acompanhe hoje, abrindo olhos, fortalecendo mãos e renovando sua esperança.